40 dias de jejum e oração. Olá, esse é o Orai Sem Cessar, semana 1, dia 6, Ruth. A história de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Sem sombra de dúvidas, a Bíblia é um livro fascinante. E Ruth era uma mulher estrangeira, não fazia parte do povo de Deus, o povo judeu. No entanto, é por meio da história dessa mulher trabalhadora e forte que somos lembrados de que Deus não se preocupa somente com o povo no sentido coletivo, mas Ele também se preocupa com cada um de nós, com os nossos dilemas, dificuldades e com as nossas particularidades. O livro de Ruth é belo, é uma história de sororidade entre duas mulheres, Noemi e Ruth. Nesse livro, o amor e a lealdade são meios de consolo e transformação de vida. E apesar de não termos uma oração famosa no livro, ainda assim podemos compreender algumas coisas e tirar algumas lições para a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, Deus está atento às nossas dores. Noemi havia perdido seu marido, seus filhos, ficando somente ela e as suas noras, Ruth e Orfa. Orfa resolve retornar à sua terra e aos seus deuses, enquanto Noemi resolve ficar com a sua sogra e ir para onde ela fosse e adorar o Deus da sua sogra, cuidando dela. Isso nos ensina que Deus, Ele sempre usa pessoas para nos abençoar e cuidar de nós. O importante é aprender a perceber as ações de Deus nas coisas simples do dia a dia. Por isso, quando orar, lembre-se disso. Deus está cuidando de nós. Em segundo lugar, podemos aprender com a história dessas duas mulheres que Deus se importa com a nossa humanidade. Lembre-se disso, Ruth é uma estrangeira que pela fé se torna parte do povo escolhido e chega a integrar a genealogia do próprio Jesus. Ruth abriu mão do seu povo, dos seus deuses, para caminhar pela fé com a sua sogra Noemi. Ela era uma mulher simples, mas que foi profundamente abençoada por Deus. Irmãos e irmãs, Deus não quer que nós sejamos super-heróis. Deus ama pessoas. Por isso, ao orar, não tente impressionar a Deus. Seja você e o Pai. Seja simples, como você é com o seu Pai. Por fim, o início da trajetória da vida dessas mulheres é muito difícil, ao ponto de Noemi dizer: não me chamem Noemi, mas de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. No entanto, a história não termina assim. Sua nora Ruth se casa com Boaz, um homem rico, e eles têm um filho chamado Obed. Obed é o avô do maior rei de Israel, o rei Davi. Hoje a vida pode te parecer difícil e sem sentido, mas lembre-se de que Deus ainda governa a história. Ao orar, lembre-se disso. Deus está conosco, cuidando de nós. A oração de hoje é para que Deus coloque pessoas ao nosso lado, que nos sejam de suporte nos dias difíceis. Que Deus te abençoe.